Vem aí, a Voz do Brasil. Produção Rádio Brás, gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2001. Boa noite. Presidente da República exonera 2 ministros. Acompanhe os detalhes na edição de hoje da Voz do Brasil. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Boas notícias. O setor público apresenta em janeiro lucro superior a 5 bilhões de reais. Saúde distribui equipamentos para o programa Saúde na Família durante o Carnaval. E você vai saber um pouco mais sobre o Comunidade Ativa, um programa de governo que tem o objetivo de acabar com a pobreza no país. Nós vamos conversar com o secretário executivo do Comunidade Solidária, Osmar Terra. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique exonerou hoje os 2 ministros do PFL, Valdec Ornelas, da Previdência, e Rodolfo Tourinho, de Minas e Energia. A decisão foi anunciada por meio de nota oficial distribuída pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Na nota, o presidente explica que a causa da exoneração foi o silêncio dos ministros que não defenderam o governo das críticas do senador Antônio Carlos Magalhães. O presidente diz ainda que os 2 foram eficientes colaboradores e que não conhece nenhum fato que os desabone. Na nota, Fernando Henrique determina também que o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, afaste a diretoria do DNR até a conclusão do inquérito que apura irregularidades no órgão. O presidente informa que os 2 ministros serão substituídos interinamente até março. O presidente Fernando Henrique conclui a nota agradecendo as manifestações de solidariedade que recebeu de todos os partidos que apoiam o governo. O vice-presidente Marco Maciel vai abrir na segunda-feira, dia 5, o curso da Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro. O tema da aula inaugural do vice-presidente é a estabilidade econômica alcançada no governo de Fernando Henrique Cardoso. De acordo com Marco Maciel, o crescimento da economia permite a entrada de novos investimentos no país, gerando mais emprego e desenvolvimento econômico e social. O presidente Fernando Henrique afastou hoje toda a diretoria do DNR. O ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, nomeou interinamente o interventor, Alderico Jefferson da Silva Lima, funcionário de carreira do IPEA. Repórter Lima Rodrigues. Caberá ao interventor conduzir o processo de transição entre a atual estrutura do DNR e os novos órgãos previstos no projeto de lei que cria a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. De acordo com a nota oficial do Ministério dos Transportes, a medida dá início ao processo de reestruturação dos setores responsáveis pela política de transportes, previsto para o início de março. O processo prevê a incorporação das atribuições do DNR pelo Departamento de Infraestrutura em Transportes a ser criado. A nota esclarece que, em relação às denúncias de irregularidades no DNR envolvendo precatórios, que é a determinação para pagamento de dívidas judiciais, vale esclarecer que foi concluído o processo investigativo interno ao longo do ano passado e seus resultados já se encontram no Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Poder Judiciário para as providências cabíveis. De Brasília, Lima Rodrigues. Minuto do TCU. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto, fala sobre a fiscalização e controle dos recursos do Fundef. Falaremos hoje um pouco sobre o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que é o Fundef, é um programa criado pelo governo para valorizar o professor em todos os estados brasileiros. Pelo menos 60% dos recursos do Fundef devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério. O restante deve ser utilizado nas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Compete ao tribunal apreciar os processos decorrentes da fiscalização em estado e município que tenha recebido complementação da União. Caso se verifique a ocorrência de desfalque,
ou desvio de recursos, o tribunal aplica a multa e determina a instauração de processo para ressarcir os prejuízos. Pode ainda enviar cópia da documentação ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público para ajuizamento das ações penais cabíveis. Falou o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto. Economia. O setor público brasileiro apresentou em janeiro superávit primário de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O resultado representa 6,07% do PIB e que é de 1 bilhão e 500 milhões de reais a mais do que o registrado em janeiro do ano passado. Repórter Daniel Lima. Foi o melhor resultado para o mês desde 1991, como explica o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes. Nós tivemos boas arrecadações, a receita cresceu bastante quando se compara janeiro com janeiro, então esse crescimento é pronunciado. E esse superávit para o setor público consolidado é o melhor resultado primário para o mês de janeiro, desde que nós iniciamos a contabilização da série. Devido à desvalorização do real, no mês passado, os gastos com juros somaram 9 bilhões e 300 milhões de reais. Com isso, a necessidade de financiamento do setor público ficou em 3 bilhões e 600 milhões. De Brasília, Daniel Lima. Os prefeitos que se reuniram com o presidente Fernando Henrique no início da semana para assinatura de convênios do projeto Alvorada já estão de volta aos seus municípios. Repórter Carlos Augusto Moura. O Alvorada é um programa do governo que promove ações nas áreas de saúde, educação e geração de empregos. Segundo o prefeito de Panelas, em Pernambuco, Sérgio Miranda, o Alvorada já está mostrando resultados em seu município. Em Panelas, atualmente, ele já implantou o programa de erradicação do trabalho infantil, retirando do trabalho infantil cerca de 3 mil crianças e jovens, e também está implantando o programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano e Social. O prefeito de Ingá, na Paraíba, Antônio Buriti, concorda e diz que a Bolsa Escola é um dos destaques do programa. Um dos destaques da ajuda é a Bolsa de Estudo ao aluno pobre, porque ao mesmo tempo, né, está se trabalhando, enquanto se ajuda, se está se trabalhando para o desenvolvimento da terra, né? Porque está se investindo na educação. O projeto Alvorada conta com a articulação de 9 ministérios, 15 programas sociais e 13 bilhões de reais até o ano de 2002. De Brasília, Carlos Augusto Moura. O governo federal, em parceria com os estados e municípios, está promovendo um grande mutirão para acabar com a pobreza no país. A meta é beneficiar até o final do ano 1.000 cidades. Para falar sobre o Comunidade Ativa, nós vamos conversar com o secretário executivo do programa Comunidade Solidária, Osmar Terra. Doutor Osmar, boa noite. Boa noite, Ayrton, boa noite, Sula, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Osmar, o que é o programa Comunidade Ativa? O programa Comunidade Ativa é uma nova forma que o governo federal coloca como estratégia para a diminuição da pobreza e da exclusão social. Além dos programas assistenciais e dos programas compensatórios que o governo federal vem promovendo em grande escala, ele propõe e avança na questão do desenvolvimento local, integrado e sustentável. Na verdade, o programa Comunidade Ativa é um programa de indução ao desenvolvimento local, integrado e sustentável nos municípios mais pobres do Brasil. Doutor Osmar, como funciona o Comunidade Ativa? O programa já estabeleceu pactos de desenvolvimento, depois que está feita a agenda nos municípios, e essa agenda é feita pela primeira vez na história de uma maneira totalmente diferente, é na mesa sentado prefeito, representantes da comunidade, representantes do governo estadual, representantes dos ministérios federais, todos juntos na mesa, discutindo e definindo o que cada um pode fazer para atender aquela agenda. E a partir dessa agenda montada, se faz um pacto onde cada um assina o seu compromisso de cumprir a sua parte. Esse pacto é colocado na praça pública e a partir daí a comunidade se passa a execução dessas agendas no município. Doutor Osmar, e quais os critérios para a entrada de novos municípios no programa? Os municípios que estão entrando agora no programa são municípios selecionados por critérios técnicos, isto é, pelo Índice de Desenvolvimento Humano,
que envolve uma série de dados, por exemplo, a questão do percentual de analfabetismo, o percentual de crianças em defasagem, seriedade, os que têm capacidade de resposta, conselhos organizados, aqueles municípios que tenham ainda programas estruturantes que facilitem o atendimento dessas agendas, esses municípios são prioritários. E um critério também importante é que são municípios com menos de 50 mil habitantes. E quais os benefícios que o programa traz à população, doutor Osmar? O objetivo é que essa população esteja, na primeira etapa do programa, mobilizada, animada para pensar junto uma saída para a sua condição de pobreza, para as dificuldades que o município tem. E nós acreditamos que isso é o maior benefício, né? O benefício de criar um ânimo novo na comunidade, acima de questões partidárias. Esse fórum de lideranças deve ter, inclusive, representantes da oposição ao prefeito, quer dizer, todo mundo tem que estar engajado na cidade. E nós conversamos com o secretário executivo do programa Comunidade Solidária, Osmar Terra. Boa noite, doutor Osmar. Muito obrigada pelas suas informações aqui na Voz do Brasil. Gostaria de agradecer a oportunidade, deixar um abraço, uma boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Agora em Brasília, 7h11. Programa Saúde na Família vai receber novos equipamentos do Ministério da Saúde. Acompanhe os detalhes no próximo bloco. Nós voltamos em seguida. Para tirar uma dúvida, fazer uma denúncia ou um comentário sobre a educação, fale com o ministro Paulo Renato. É só escrever ou telefonar. Hoje nós temos diversas cartas com denúncias sobre desvio de verbas da merenda escolar, ministro. São cartas de funcionários das prefeituras, das escolas, professores e donas de casa dos municípios como Niterói, no Rio de Janeiro, Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, Rio Crespo, em Rondônia e outros. Muitas cartas acusam os prefeitos de usarem notas frias na comprovação dos gastos da merenda escolar. O que o cidadão deve fazer nesses casos, ministro? A atuação do cidadão em casos como esse que você citou é importantíssima. Só com a parceria entre o governo e a sociedade nós vamos conseguir garantir que o dinheiro público seja bem empregado. Esse nosso Brasil é um país imenso. Sozinho o governo federal não tem como acompanhar de perto o que acontece em cada município. Então, os moradores de cada cidade precisam estar atentos, fiscalizando, cobrando, agindo. E é justamente para que haja maior controle social sobre os recursos que o Ministério da Educação exige a criação do Conselho de Alimentação Escolar em cada cidade. Esses conselhos devem ser formados por representantes da prefeitura e da comunidade. Por meio deles, qualquer cidadão pode saber quanto o município recebeu em dinheiro, o que foi comprado com ele e que tipo de refeição está sendo servido na escola. É importante acompanhar de perto. Então, o primeiro passo quando se suspeita que a verba da merenda está sendo desviada é procurar o conselho? A primeira providência é procurar o representante da comunidade no conselho e cobrar a atuação dele. Mas se esse representante não estiver agindo como deve, o cidadão também pode e precisa acionar o Ministério Público. Além disso, nós não podemos esquecer de contar também com a ajuda dos vereadores. E enquanto haja nível local, a pessoa também deve ligar ou escrever para o MEC e fazer a sua denúncia. Todos os casos são encaminhados à auditoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para investigação. Todos os municípios estão recebendo os recursos da merenda regularmente, ministro? Quase todos. Alguns poucos ainda não prestaram contas dos gastos feitos com o dinheiro da merenda em 1999. A lei impede que o FNDE libere os recursos antes que a situação esteja regularizada. Mas dos 5.507 municípios brasileiros, apenas 650 ainda não fizeram sua prestação de contas. Inclusive, eu aconselho você que é pai, mãe de aluno, diretor de escola, professor ou funcionário, a cobrar da prefeitura se a merenda não estiver chegando à sua escola ou à escola do seu filho. Assim que o município regulariza a sua situação, ele passa a receber as parcelas de recursos da merenda regularmente, a partir da data em que foi feito o acerto. A merenda escolar é um direito de todo aluno da escola pública. E este ano o governo federal já reservou 920 milhões de reais para atender cerca de 37 milhões de alunos com uma alimentação saudável e nutritiva todos os dias, durante todo o ano letivo.
Você também pode falar com o ministro Paulo Renato. Escreva para a Caixa Postal 6242, Brasília, Distrito Federal. Ou então ligue de graça para o Ministério da Educação. Ligue para o MEC, ligue 0800 616161. Fala Brasil. Ministério da Educação. Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. 44.391 famílias vão receber amanhã cestas de alimentos da Conab. Essas famílias moram nos seguintes municípios: Itamarandiba e Itinga, em Minas Gerais. Antônio Almeida, Bertolínia e Várzea Grande, cidades do Piauí. E mais 6 cidades da Bahia, 10 da Paraíba e 8 em Pernambuco, também vão receber as cestas de alimentos da Conab. Os maiores grileiros do Brasil moram no Sudeste, mas as regiões preferidas para grilagem são o Centro-Oeste e a região Norte. O perfil da grilagem no país foi divulgado hoje e as informações estão com o repórter Nazi Brum. O perfil dos possíveis grileiros chega a assustar. São 1.438 imóveis rurais que ocupam 46 milhões de hectares. O levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário levou em conta os proprietários que foram notificados pelo INCRA, mas que não apresentaram qualquer documentação sobre as terras. Além dos famosos grileiros, já conhecidos pelo governo, aparecem ainda na lista grandes empresas e até bancos. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, nessas informações é preciso haver uma investigação. Agora, se o banco, se aquela empresa tem dolo ou não, se ela comprou para vender ou não e sonegar, só as futuras tabulações é que vão indicar se efetivamente houve ou não dolo. Por enquanto, não dá para dizer que nenhuma dessas empresas que aí está relacionada, ela tem dolo ou que a empresa é grileira. O Ministério do Desenvolvimento Agrário identificou que as regiões preferidas pelos grileiros são a Centro-Oeste e a região Norte. Mas o mais interessante é que os maiores donos de terra residem na região Sudeste. De Brasília, Nazi Brum. E você vai saber agora se a sua prefeitura recebeu a verba destinada a melhorar a infraestrutura nos assentamentos do INCRA. O dinheiro deve ser usado na construção de habitações rurais, abertura e manutenção de estradas, eletrificação rural e sistemas de abastecimento de água e outros créditos de apoio. A verba de R$ 1.331.339 vai para os seguintes municípios: no Ceará, Quixeramobim; em Goiás, Mara Rosa; no Maranhão, Imperatriz e Turilândia; no Mato Grosso, Dom Aquino e Tangará da Serra; no Paraná, Lindoeste e Santo Inácio; no Rio Grande do Norte, Parazinho e São Bento do Norte; e no Tocantins, Aragominas. Apesar do carnaval na próxima semana, o Ministério da Saúde vai continuar a distribuição de equipamentos de laboratórios destinados ao programa Saúde da Família. O investimento é de R$ 6.700.000. As informações com o repórter Adriano Gaieski. Haverá melhoria da capacidade de diagnóstico de muitas doenças. Os kits de equipamentos de laboratório têm centrífugas, estufas, aparelhos de esterilização, microscópios e instrumentos para exames de sangue. Vão ser beneficiados 55 municípios de 17 estados do país. O ministro interino da Saúde, Barjas Negri, diz que a meta do governo federal é reforçar as condições técnicas e gerenciais das equipes e unidades básicas que integram o programa de saúde familiar. São equipamentos de apoio às equipes de saúde da família. As empresas ganhadoras começam nessa semana a fazer a entrega. Nós temos no máximo 45 dias para que todos os equipamentos sejam entregues em 55 municípios do país. O próprio ministro Barjas Negri reconheceu que atualmente muitos municípios brasileiros não dispõem de infraestrutura básica para atender a demanda de pacientes. Ele também lembrou que o Ministério da Saúde vai supervisionar os equipamentos instalados e verificar se todos eles estão garantindo melhorias à população assistida pelo Programa de Saúde da Família. De Brasília, Adriano Gaieski. E é o próprio Adriano Gaieski que tem uma notícia boa. Os Estados Unidos acabam de suspender o embargo da carne bovina brasileira. E o Adriano está conosco. Adriano, boa noite. Boa noite, Ayrton.
Boa noite, Sula. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Daqui a pouco, o Ministério da Agricultura divulga aqui em Brasília uma nota oficial à imprensa dizendo que os Estados Unidos suspenderam o embargo da carne bovina brasileira. Essa decisão norte-americana foi tomada acompanhando o Canadá, que no dia 1º deste mês embargou toda a importação de carne bovina do Brasil, alegando a possibilidade do país ter problemas da doença da vaca louca, a famosa BSE, que ataca principalmente o gado europeu, porque o Brasil importou na década de 90 gado da França e da Alemanha. E na Alemanha, em meados de dezembro, foi registrado casos de BSE. Os Estados Unidos acompanharam o Canadá, porque junto com o México, Estados Unidos, Canadá e México fazem parte do bloco econômico do NAFTA. Assim como aqui no Mercosul, quando o país adota uma medida, os outros acompanham. Agora os Estados Unidos suspenderam o embargo e significa que em breve o Canadá terá, digamos, o dever moral de suspender também esse embargo. Uma grande notícia para o mercado de carne do Brasil. Do Ministério da Agricultura em Brasília, ao vivo, Adriano Gaeski. Agora são 7h20. Acompanhe no próximo bloco as notícias que foram destaque durante a semana aqui na Voz do Brasil. Até já. Repórter Verão 2001 informa. Neste carnaval, abuse da fantasia e da diversão, mas não esqueça da camisinha no bolso. Já se foi a época em que AIDS era doença de grupo de risco. O vírus que atravessou o século sem cura cresce entre os heterossexuais. E se a comparação for entre homens e mulheres, os homens não ficam mais tão na frente. A epidemia cresceu 9 vezes em 5 anos no meio delas. Apesar disso, menos da metade dos jovens usa preservativo. Para aproveitar melhor os 4 dias de folia, vale seguir os conselhos da assessora técnica da Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Denise Doneda. O que nós temos a dizer às pessoas que vão brincar o carnaval é que tenham cuidado com a sua saúde, que tenham cuidado com o seu bem-estar, né, físico, e que sabendo que podem se expor a uma situação de risco, no caso ter uma relação sexual sem o preservativo, que sabendo isso levem o preservativo e tenham à mão o preservativo, né? O Ministério da Saúde dobrou a distribuição de camisinhas neste mês de carnaval. Pegue a sua em um posto da Secretaria de Saúde ou nos bailes. Qualquer dúvida, ligue para 0800 61 1997. E uma última dica: é carnaval, vá devagar e não deixe que o álcool tome conta de você para não chorar depois. Repórter Verão 2001, um serviço do PARE, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes, Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. A Voz do Brasil. Rádio Brás. Este carnaval deverá movimentar cerca de 2 milhões de turistas estrangeiros e brasileiros. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur. Os lucros para o Brasil devem ultrapassar os US$500 mil. O Rio de Janeiro deverá ser o responsável pela maior parte da receita. E vamos saber agora os principais assuntos que foram destaque durante a semana na Voz do Brasil. Presidente fecha a semana exonerando ministros da Previdência e Minas e Energia. Rio de Janeiro será polo exportador de energia elétrica. Ministério da Saúde fez balanço positivo sobre o primeiro ano de venda de genéricos no país. Presidente Fernando Henrique leva projeto Alvorada para mais 2.318 municípios. E mais, foi lançado essa semana um programa que vai levar a internet para 7 milhões de alunos. Ouça agora a previsão do tempo para amanhã, sábado, em todo o país. É céu nublado com chuvas isoladas em toda a região sul. A temperatura mínima é de 14 e a máxima chega aos 32 graus. No sudeste, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. A temperatura mínima registrada foi de 14 graus e a máxima de 36 graus. No centro-oeste, muitas nuvens e chuvas isoladas em quase toda a região. Somente em Goiás o tempo fica nublado. As temperaturas estarão variando entre 17 e 34 graus. No norte, chove no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Amapá. No Tocantins e Roraima, o tempo fica nublado. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 35 graus. E no Nordeste, céu nublado com chuvas isoladas no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia.
Nas outras áreas, nebulosidade variável, mínima 18, máxima 37 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora são 7 horas 25 minutos, pontualmente na capital do Brasil. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite e um ótimo carnaval a todos. É isso aí, boa noite para você, um bom carnaval. E lembre-se, na quarta-feira de cinzas, nós estaremos de volta pontualmente às 7 horas. Até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O ministro Sidney Sanches, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a abertura de inquérito penal contra o presidente do Vasco e deputado federal Eurico Miranda, do PPB do Rio de Janeiro. O ministro acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar a suposta prática dos crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro que teriam sido cometidos pelo parlamentar. O ministro Sidney Sanches ordenou também a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Eurico Miranda e da mulher dele, a partir de 1995, e determinou que o parlamentar seja ouvido pela Justiça norte-americana. Além destas determinações, o ministro também estabeleceu o prazo de 60 dias para a Polícia Federal realizar diligências para a tomada do depoimento do deputado Eurico Miranda. A PGR quer apurar denúncia de que Eurico Miranda teria adquirido bens no Brasil e no exterior, incompatíveis com os seus rendimentos oficiais. E o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, apresentou hoje ao Supremo denúncia contra o presidente do Vasco e deputado federal Eurico Miranda por responsabilidade pela superlotação e precário estado de conservação do estádio de São Januário. A queda de um alambrado do estádio no último dia 30 de dezembro, durante o final da Copa João Avelange, deixou 139 torcedores feridos. Geraldo Brindeiro pediu ao ministro relator, Nelson Jobim, que solicite à Câmara dos Deputados licença prévia para processar Eurico Miranda. Também foram denunciados pelo Ministério Público o então presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada, e o encarregado da manutenção do estádio, José Joaquim Cardoso Lima. No documento, o procurador-geral sustenta que houve imprudência, negligência e omissão dos dirigentes do Vasco. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu parte da Lei de Responsabilidade Fiscal que autorizava o Executivo a limitar os valores a serem repassados para o Legislativo, Judiciário e o Ministério Público. A decisão foi tomada pelo STF no julgamento da liminar em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo PCdoB, PT e PSB. Na ação, os partidos políticos sustentam que a limitação da movimentação financeira do Legislativo e do Judiciário contraria o princípio constitucional da separação dos poderes. Os demais artigos questionados pelos partidos serão examinados nas próximas sessões plenárias do Tribunal. Os ministros do STF também decidiram em plenário suspender decreto do Estado de São Paulo que desonerou do pagamento de ICMS as operações relativas a materiais e equipamentos destinados à construção, ampliação e modernização de plataformas de petróleo. A liminar foi concedida no julgamento da ação do governo de Minas Gerais contra o Estado de São Paulo. De acordo com o ministro Marco Aurélio, o decreto acabou dispondo sobre matéria reservada à lei. O ministro Celso de Mello observou que a concessão unilateral de benefício tributário de ICMS, outorgada sem convênio, fere o equilíbrio dos estados. O Ministério Público Federal denunciou ao STJ o governador do Distrito Federal, Joaquim Domingos Roriz, pela utilização de quase 36 milhões de reais destinados à educação para o pagamento de limpeza pública, despesas com pessoal e administrativas da Nova Cap, publicidade e manutenção das áreas urbanizadas. O ministro relator do caso, César Asfor Rocha, da Corte Especial, determinou a expedição de ofício para que o governador preste as informações necessárias para elucidar as acusações. Para o deputado distrital Vasni Terrouri, que apresentou as acusações ao Ministério Público, os valores desviados de sua destinação original vai acarretar prejuízos para a educação do DF se não for tomada nenhuma atitude visando sanar este equívoco. O TST determinou hoje que o pessoal da Petrobras e a subsidiária da empresa, a Transpetro, mantenham pelo menos 50% do transporte de gás e combustíveis e das operações de carga e descarga, sob pena de multa de R$100 mil. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, nos portos e na pesca, responsável pela greve no setor, acatou a determinação do presidente do TST.
Em seu despacho, o ministro Almir Pazianotto observou que as atividades exercidas pela Petrobras, no caso do transporte de combustíveis, são inadiáveis para a comunidade. O ministro marcou a audiência de conciliação entre os trabalhadores e as empresas para o dia 1º de março. E o ministro João Orestes Dalazen, também do TST, concedeu hoje liminar a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Nordeste. Com a decisão, ficam suspensas todas as decisões tomadas em ações que tramitam na 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza, inclusive a nomeação de interventor judicial até decisão final do TST. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nery da Silveira, apresentou hoje aos ministros da Corte o material informativo sobre a primeira eleição totalmente informatizada do país. O trabalho realizado pela Assessoria de Comunicação do TSE reúne informações em vídeo, texto e rádio sobre a Justiça Eleitoral relativas às eleições municipais do ano passado. Todo o material já está à disposição dos interessados no Centro de Documentação e Biblioteca do TSE. O uso da tecnologia na última eleição municipal permitiu a apuração de 99,5% dos votos dos 5.559 municípios brasileiros, menos de 24 horas depois do término da votação. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo autoriza indiciamento de Eurico Miranda e Procuradoria-Geral da República denuncia presidente do Vasco por tragédia em São Januário. STJ recebe denúncia contra governador do DF. TST fixa multa se greve prejudicar abastecimento de gás e combustível. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Jader Barbalho apoia a demissão de ministros ligados a Marluce Pinto alerta para riscos de novos incêndios na Amazônia. O presidente do Senado, Jader Barbalho, manifestou total apoio à demissão dos ministros de Minas e Energia, Rodolfo Torinho, e da Previdência, Valdec Ornelas. Em nota oficial, o presidente Fernando Henrique Cardoso diz que a demissão foi motivada pelo silêncio dos ministros em relação às denúncias do senador Antônio Carlos Magalhães. Considerou que politicamente era inviável mantê-los. Acho que, sob o aspecto político, o presidente agiu corretamente. E nos Estados Unidos, o senador Antônio Carlos Magalhães divulgou nota criticando a demissão dos ministros Valdec Ornelas e Rodolfo Tourinho. Ele disse que as demissões mostram que o presidente Fernando Henrique não nomeia ministros por mérito, mas sim para agradar pessoas. Antônio Carlos Magalhães também afirma que vai fazer novas denúncias contra o governo assim que retornar ao Brasil. Na nota, o senador diz ainda que o presidente Fernando Henrique Cardoso acoberta as pessoas que estão roubando dentro do governo e defende a criação de CPI para investigar a corrupção no governo. O presidente do Conselho de Ética do Senado, senador Rames Tebet, afirmou que as acusações de Antônio Carlos Magalhães, contidas na reportagem da revista Isto É, são muito graves. Se forem verdadeiras, sem entrar no mérito de que a competência para examinar alguma delas é do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E se isso chegar ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, como presidente, eu quero afirmar que nós vamos proceder rigorosamente dentro da lei. E hoje o presidente do Senado, Jader Barbalho, mandou lacrar o painel eletrônico de votações do Senado. A decisão se deve às denúncias de que o senador Antônio Carlos Magalhães saberia como votaram os senadores na sessão secreta em que foi cassado o ex-senador Luiz Estevão. Repórter Beatriz Mendonça. O painel eletrônico ficará lacrado enquanto a denúncia de violação for investigada. Jader Barbalho determinou a abertura de inquérito para apurar o vazamento. O presidente também pediu a contratação de órgão independente que fará uma perícia para avaliar se o sistema eletrônico do plenário é vulnerável. Só o inquérito e a perícia que o Senado deve estar contratando que explicará, em primeiro lugar, se houve esta possibilidade, se isto ocorreu.
Eu não posso absolutamente fazer nenhum juízo precipitado. Eu espero a conclusão do inquérito e desta perícia. Quanto à abertura de uma CPI para investigar a questão, Jader Barbalho disse que vai aguardar uma posição dos líderes partidários. A divulgação das denúncias pela revista Isto É provocou debate sobre a validade da cassação do ex-senador Luiz Estevão. Para Jader Barbalho, antes de discutir o assunto, é preciso aguardar o resultado das investigações sobre a possibilidade de vazamento. Só poderei, certo, emitir um juízo a esse respeito depois de verificar a consistência disso, se efetivamente isso foi possível, porque nós estamos no campo de uma leviandade, no campo, certo, de uma especulação. Jader Barbalho informou que até a conclusão da perícia e do inquérito, as votações no Senado serão feitas por meio de cédulas. O senador Roberto Requião pediu a apuração das denúncias feitas por Antônio Carlos Magalhães a procuradores do Ministério Público. Para Requião, Antônio Carlos Magalhães prestou um serviço ao país por trazer à tona um caso que já havia caído no esquecimento, o do possível envolvimento do ex-secretário da Presidência da República, Eduardo Jorge, com a obra superfaturada do Fórum Trabalhista de São Paulo. Roberto Requião disse que agora só a verdade importa. E nós só poderemos voltar a acreditar nas instituições brasileiras se a verdade for restabelecida. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. É uma máxima bíblica, não é minha. Em instantes, Marluce Pinto pede medidas para evitar novos incêndios na Amazônia. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. O projeto que fixa novos prazos de filiação partidária para candidatos a cargos eletivos será votado logo após o Carnaval. A votação foi marcada pelo presidente do Senado, Jader Barbalho. Esse projeto aumenta de 2 para 4 anos o tempo exigido para que o eleitor esteja filiado ao partido político pelo qual quer se eleger. O senador Edson Lobão registrou o balanço positivo da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, nos primeiros 3 anos de existência. Ele disse que no ano passado, 94,5% das residências brasileiras já estavam servidas com energia elétrica. O senador Nabor Júnior criticou a intenção do governador do Acre, Jorge Viana, de incorporar 8 municípios do Amazonas ao estado. O senador lembrou que a Constituição prevê um plebiscito junto às populações do Acre e do Amazonas antes de qualquer decisão. Segundo Nabor Júnior, só o plebiscito evitará problemas. Caso contrário, advertiu. Vai provocar, indiscutivelmente, uma disputa, um litígio entre o estado do Acre e o estado do Amazonas. O senador Mozarildo Cavalcante elogiou o programa do Ministério da Saúde, que vai contratar médicos para trabalhar no interior do país. O senador alega que a população de várias cidades sofre com a falta de médicos e que esse problema só vai se acabar quando mais médicos forem trabalhar no interior do país. O médico, mesmo formado na Amazônia, na maioria das vezes, ele sai de lá para servir nos grandes centros, seja em busca de melhor oportunidade de aperfeiçoamento, seja em busca de melhores remuneração. A senadora Marluce Pinto alertou para o risco de novos e graves incêndios na floresta amazônica. Ela informou que foram constatados mais de 100 focos de incêndio em Roraima, que já destruíram parte da fauna e da flora daquela região. O jornal Estado de São Paulo afirma que o IBAMA, a qualquer momento, poderá acionar o Exército, o INCRA, a FUNAI e o governo estadual para ajudar no combate aos focos de incêndios que já preocupam e que tendem a proliferar em virtude dos ventos que, nesta época, excedem os 40 km por hora. Jornal do Senado. Redação e edição Lúcio Omar Rodrigues, Ana Luzia Silveira e Isa Barreto. Trabalhos técnicos Aguinaldo Escárdua, Carlos Quezado, Wellington Araújo e Cristiane Melo. A apresentação Ana Lude Matos, Osório Enquises e João Marques. Produção Rádio Senado. Direção Silvio Auagem. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom carnaval. Jornal Câmara dos Deputados.
Atividade dos deputados federais em Brasília. Segurança Pública em debate na Câmara. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, alertou para a necessidade de se fazer um mutirão contra a violência. A capacidade de organização do governo está muito aquém da dos criminosos, que chegam a oferecer cestas básicas, segurança e saúde para os seus contribuintes, advertiu Lincoln Portela. Paulo Mourão, do PSDB de Tocantins, lamentou a situação de falência em que se encontra a segurança pública, revelada pela rebelião em vários presídios de São Paulo no último domingo. Paulo Mourão afirmou que a única forma de garantir a segurança da população é revitalizar e reorganizar o sistema penitenciário para que não ocorram novas rebeliões. Cabo Júlio, do PL Mineiro, criticou os que responsabilizam a polícia pelas mortes ocorridas nos presídios brasileiros. Há uma inversão de valores que consiste em fazer dos prisioneiros vítimas e dos policiais algozes, afirmou Cabo Júlio, ao defender o modelo de ressocialização para o sistema prisional. Por sua vez, Agnello Queiroz, do PCdoB do Distrito Federal, atribui a situação de calamidade do sistema carcerário ao governo, que não liberou os 214 milhões de reais do fundo penitenciário. Os recursos do fundo provêm do pagamento de custas judiciais e de loteria esportiva, e mesmo assim o Executivo Federal insiste em retê-los, denunciou Agnello Queiroz. João Mendes, do PMDB, afirmou que o governo não pode assistir ao aumento da violência no país, em particular em São Paulo e no Rio de Janeiro, que receberam a classificação 5, em uma escala que varia de 1 a 7 em relação à ameaça de crimes. João Mendes defendeu investimentos para a organização das polícias civil, militar e federal e o combate direto ao narcotráfico, que procura intimidar o poder público. Wilson Santos, do PMDB do Mato Grosso, afirmou que as rebeliões são comuns nas penitenciárias em todo o país, o que demonstra a falência do sistema prisional, que não permite a recuperação e reintegração dos presos à sociedade. Wilson Santos defendeu o projeto de sua autoria que prevê que todas as prisões construídas a partir do próximo ano tenham caráter produtivo, permitindo que os detentos trabalhem, se profissionalizem e ajudem no sustento de suas famílias. Marçal Filho, do PMDB, elogiou a operação conjunta da Polícia Federal Brasileira com a Polícia Nacional do Paraguai na região de fronteira entre os dois países, no Mato Grosso do Sul. A operação prossegue neste final de semana, salientou Marçal Filho, mas já foi responsável pela prisão de traficantes e a apreensão de aviões utilizados pelo narcotráfico. Marcos Vicente, do PSDB, comunicou que o governador do Espírito Santo, José Inácio Ferreira, esteve esta semana com o ministro da Justiça, José Gregori, pedindo providências em relação ao sistema penitenciário capixaba. Marcos Vicente elogiou o espírito público do ministro José Gregori, que determinou a construção de mais uma unidade penal no Espírito Santo, com vagas para 400 detentos. Nelson Pellegrino, do PT, apelou ao ministro da Justiça para que solicite junto à Secretaria de Segurança Pública da Bahia informações sobre as providências que estão sendo tomadas em relação aos grupos de extermínio em Salvador. Somente nos últimos 15 dias, 10 pessoas foram assassinadas por grupos de extermínio na capital, sem que qualquer providência tenha sido tomada pela Secretaria, denunciou Pellegrino. Já o deputado Fernando Coruja, do PDT, registrou que no último ano houve aumento de 256% no número de mortes por acidente de trabalho em Santa Catarina, que passou de 46 para 164 óbitos. O poder público é responsável pelo aumento dos acidentes devido à falta de fiscalização e de políticas de prevenção, disse Fernando Coruja, ressaltando ainda a importância das empresas oferecerem boas condições de trabalho aos seus funcionários. Jorge Alberto, do PMDB, elogiou a Secretaria de Turismo de Sergipe pela organização do Pré-Caju, carnaval fora de época, que foi realizado entre os dias 8 e 11 de fevereiro. Entretanto, Jorge Alberto criticou a violência dos policiais e dos seguranças dos blocos, que demonstraram despreparo para lidar com o público, necessitando de treinamento adequado para atuar em grandes eventos. Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, afirmou que o Congresso Nacional deve participar das investigações de irregularidades na aplicação dos recursos da Sudã. A Amazônia, disse Confúcio Moura, não pode prescindir de um instrumento de desenvolvimento como a Sudã, nem pode ficar alheia aos desmandos e à falta de respeito com o bem público.
Deputado elogia a decisão do STF sobre fundos de pensão. José Antônio Almeida, do PSB do Maranhão, registrou a decisão do Supremo Tribunal Federal referente à ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PSB contra o decreto que aumenta a idade mínima para ingresso nos planos de previdência privada. O Supremo decidiu que a alteração de idade só é válida para a contratação feita a partir do dia 8 de janeiro deste ano, não alcançando os planos vigentes e nem os anteriores, esclareceu José Antônio Almeida. Também Maria do Carmo Lara, do PT Mineiro, repudiou o decreto do governo que alterou a idade mínima para a concessão de aposentadoria dos fundos de pensão. Os fundos de pensão estão em dificuldade devido à administração irresponsável de pessoas indicadas pelo próprio governo, afirmou Maria do Carmo, ressaltando que os trabalhadores devem lutar por seus direitos. Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou as propostas apresentadas pelo governo aos representantes das centrais sindicais para a reposição das perdas do FGTS. De acordo com Paim, além de não cumprir decisão do Supremo Tribunal, agora o governo quer confiscar o dinheiro arrecadado com as multas de 40% do trabalhador dispensado sem justa causa, para fazer caixa e pagar a reposição das perdas. Wellington Dias, do PT do Piauí, denunciou a desvalorização dos servidores públicos e o achatamento de seus salários, acusando o governo de tratar a categoria com desprezo e arrogância. Os servidores públicos estão há 7 anos sem reajuste, apesar da inflação acumulada no período ser superior a 87%, ressaltou Wellington Dias, destacando que a Central Única dos Trabalhadores já lançou a campanha salarial da categoria esse ano. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, solidarizou-se aos servidores públicos federais que estão há mais de 6 anos sem reajuste salarial e sofrem com a desvalorização profissional. O executivo vem promovendo o lento desmonte do serviço público, acusou Eurípides Miranda, lamentando que os governos estaduais venham seguindo a mesma política perversa. Mauro Benevides, do PMDB cearense, solicitou ao presidente da República que conceda a gratificação de operações especiais aos policiais rodoviários federais. Benevides destacou que agora é um incentivo para os policiais rodoviários que têm em suas mãos a difícil tarefa de controlar as estradas e zelar pela diminuição dos acidentes de trânsito. O doutor Rosinha, do PT do Paraná, integra a CPI da CBF Nike e considera os relatos dos jogadores de futebol como uma demonstração de que eles são tratados como objetos. Doutor Rosinha acredita que manter a lei do passe é quase um retorno à escravidão, na qual o jogador não é senhor de seu destino para que o clube possa maximizar o lucro. Deputado quer definir modelo energético para a Amazônia. Paulo Rocha, do PT paraense, afirmou que antes do governo privatizar a Eletronorte, deve definir qual será o modelo energético para a Amazônia, levando em consideração a necessidade de desenvolvimento sustentável da região. Paulo Rocha alertou que o setor privado não vai mostrar interesse em investir nas áreas de baixa densidade demográfica, o que vai trazer enormes prejuízos à economia regional. Werner Vanderer, do PFL do Paraná, cumprimentou a diretoria da Petrobras pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e que culminou em um lucro de 10 bilhões e 153 milhões de reais no ano passado. O lucro obtido em 2000 coloca a Petrobras no 6º lugar entre as maiores empresas petrolíferas do mundo, acrescentou Werner Vanderer. Márcio Bittar, do PPS do Acre, defendeu a universalização do acesso ao Sistema Integrado de Fiscalização do Governo Federal, um programa de computador de fácil utilização que traz detalhadamente os gastos do governo. Atualmente, explicou Márcio Bittar, o sistema está disponível apenas para os parlamentares, sendo que os cidadãos são os maiores interessados em saber o que o governo faz com o dinheiro arrecadado em impostos. Antônio Carlos Conder Reis, do PFL, criticou o decreto que determinou o contingenciamento de recursos das emendas parlamentares, reclamando que os cortes são promovidos sem consulta ao Legislativo. Conder Reis lamentou, por exemplo, que o programa Corredor do Mercosul tenha sido incluído entre as ações estratégicas de Santa Catarina, mas apenas o Porto do Rio Grande recebeu recursos. Ardon Bezerra, do PSDB cearense, defendeu o projeto de sua autoria que permite que o governo repasse recursos para os estados e municípios, mesmo durante o período
período eleitoral. Com a realização de eleições a cada 2 anos, os atrasos nos repasses são constantes, destacou Arnon Bezerra, lembrando que essas verbas já foram aprovadas anteriormente, não privilegiando qualquer partido. Ayrton Dipp, do PDT Gaúcho, destacou que a Cooperativa de Energia e Desenvolvimento Rural, Coprel, inaugurou recentemente a usina do Cotovelo do Jacuí, que vai beneficiar 7 mil famílias em 13 cidades. Ayrton Dipp assinalou ainda a participação da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Angrighi, na jornada itinerante fluvial do Juizado Especial Cível do Amapá, onde atendeu comunidades ao longo do Rio Amazonas. O Biratã Aguiar, do PSDB, enumerou diversas obras e programas sociais implantados pelo governo cearense que completam um ciclo de crescimento econômico do Estado. De acordo com o Biratã Aguiar, enquanto o crescimento brasileiro foi de 3,9%, o Ceará apresentou a taxa de 5,34%, porque está sendo bem administrado pelo governador Tasso Gereissati. Átila Lins, do PFL amazonense, elogiou a aprovação pela Câmara do projeto que amplia o prazo de aplicação do coeficiente redutor de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo Átila Lins, a partir da prorrogação até 2008, os municípios terão que se adaptar à nova realidade para o recebimento do FPM. Augusto Nardes, do PPB, registrou os problemas enfrentados pelos produtores gaúchos de arroz em Alegreto e que sofrem com os baixos preços e dificuldades na estocagem do produto. Augusto Nardes acrescentou que os produtores estão sendo prejudicados com a entrada de arroz argentino e uruguaio e defendeu a criação de um fundo de compensação para reparar as perdas dos produtores. Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, informou que a safra de café 2001-2002 deverá ter uma queda de até 23% devido às geadas e às poucas chuvas. Newton Capixaba afirmou ainda que, apesar dos baixos preços da saca do café, os produtores não podem deixar de lado a manutenção dos seus cafezais, pois sem cuidado as plantações não poderão atingir todo o seu potencial produtivo. Orlando Desconce, do PT Gaúcho, conclamou os partidos de sustentação do governo para refletirem sobre os efeitos da política neoliberal adotada pelo Palácio do Planalto. Desconce ainda citou matéria do jornal Zero Hora, que aponta a redução do produto interno bruto, o aumento dos delitos policiais e do desemprego na Argentina, gerados pelo neoliberalismo, afirmando que no Brasil o sistema também penaliza os trabalhadores e beneficia as elites. Genérico reduz valor de tratamento médico. Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, alertou que muitos pacientes pobres abandonam o tratamento médico devido à impossibilidade de comprar remédios. Confúcio Moura, entretanto, elogiou a atuação do ministro da Saúde, José Serra, em relação aos medicamentos genéricos e defendeu a colocação dos produtos em todas as farmácias e uma divulgação mais ampla junto à população e à classe médica. Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, elogiou a parceria entre o Exército e a Fundação Oswaldo Cruz, na região amazônica, na luta contra doenças ainda pouco conhecidas. Chico Rodrigues ressalta que o avanço da civilização sobre as áreas da mata ainda inexploradas abre a possibilidade de contato do ser humano com vários tipos de enfermidades desconhecidas. Alex Canziani, do PSDB, registrou o lançamento esta semana no Paraná do projeto Conhecer, que visa estimular a assiduidade e a dedicação aos estudos. O projeto, disse Canziani, consiste em sortear no final do ano uma viagem a Foz do Iguaçu para os alunos que obtiverem mais de 85% de frequência e média de notas acima de 6,5. Euler Ribeiro, do PFL, sugeriu ao governador Amazonino Mendes que dê o nome de Samuel Benquimol à nova Universidade Pública do Estado do Amazonas, lembrando sua atuação como professor nas áreas de História, Economia e Direito. Atualmente, Samuel Benquimol é membro do Conselho Consultivo do Governo do Estado do Amazonas, disse Euler Ribeiro. João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul, defendeu o projeto de sua autoria que aumenta a alíquota do Imposto Territorial Rural para as propriedades com mais de 25 módulos que tenham pelo menos 50% de sua área com uma única cultura.
O objetivo da proposta, de acordo com João Grandão, é evitar danos ao meio ambiente, pois a monocultura amplia a necessidade de aplicação de agrotóxicos e de insumos químicos. Ronaldo Vasconcelos, do PL Mineiro, registrou os 12 anos de criação do IBAMA, comemorados ontem, afirmando que o Instituto veio para substituir diversos organismos ligados ao meio ambiente, mas que não cumpriam a função adequadamente. Criado no governo José Sarney, o IBAMA hoje é administrado por seu filho, deputado Sarney Filho, que de forma muito competente deu ao meio ambiente uma atenção merecida, disse Ronaldo Vasconcelos. Ricardo Ferraço, do PSDB, destacou que a Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, vai investir cerca de 8,4 milhões de reais até 2002 em obras de habitação, urbanização e infraestrutura nos bairros de Andorinha, Joana d'Arc, Santa Marta e Conquista. Ferraço parabenizou o prefeito da capital capixaba, Luiz Paulo, e explicou que os recursos integram o projeto Terra. Regionalização da programação cultural. Hélio Costa, do PMDB Mineiro, defendeu o projeto de sua autoria que obriga as emissoras de radiodifusão e TV educativas e comunitárias a reservar um espaço para a programação local e regional destinadas às entidades representativas das comarcas. A intenção, explicou Hélio Costa, é fazer com que muitas das emissoras, que são hoje instrumentos políticos, passem a servir de fato à comunidade. Silas Brasileiro parabenizou o deputado Gedel Vieira Lima pela vitória nas eleições que o reconduziu ao cargo de líder do PMDB. Após definir o líder Gedel Vieira Lima como um homem batalhador e corajoso, Silas Brasileiro disse que ele foi um dos pontos de apoio para a candidatura de Aécio Neves à presidência da Câmara. Severino Cavalcante, do PPB de Pernambuco, considera que o fim da disputa pelos cargos da mesa diretora marca o início da conciliação e lamentou que sua atitude de fortalecer a candidatura do presidente Aécio Neves tenha sido alvo de diversas calúnias. Segundo Severino Cavalcante, a imprensa tenta transformar acordos feitos à vista de todos em combinação de forças espúrias. Walter Pinheiro afirmou que a liderança do PT na Câmara vai pedir providências contra os parlamentares envolvidos em irregularidades, citando como exemplo o senador Antônio Carlos Magalhães, que sonegou informações sobre o caso Eduardo Jorge. O Walter Pinheiro argumentou que o Congresso precisa ser enérgico na punição de parlamentares que cometem crimes para que o Legislativo tenha credibilidade para apreciar matérias como Código Penal e a reformulação do sistema carcerário brasileiro. José Carlos Elias, do PTB, destacou pesquisa do jornal A Gazeta do Espírito Santo, que demonstra que dos entrevistados, 58% não sabe a função dos senadores e 45% não conhece a dos deputados federais. Segundo José Carlos Elias, a população também não acredita que os parlamentares podem mudar os rumos do país e ressaltou a necessidade de resgatar a imagem do Congresso e informar ao povo a importância do trabalho do Poder Legislativo. Orlando Fantasini, do PT paulista, informou que está ingressando juntamente com a deputada Ana Maria Corso com um projeto de resolução para assegurar 30% das vagas na mesa diretora da Câmara para as mulheres. Ariston Andrade, do PFL da Bahia, felicitou o jornal Folha de São Paulo, que completou esta semana 80 anos de existência. Conforme Ariston, a Folha influenciou a sociedade nos mais importantes acontecimentos históricos nas últimas 8 décadas, como no movimento das diretas já em 1984. Simão Cecim defendeu proposta de emenda à Constituição que estende aos convocados para integrar as forças de paz os benefícios garantidos aos combatentes da Segunda Guerra. Segundo Cecim, do PPB do Rio de Janeiro, a medida corrige uma injustiça, pois esses combatentes contribuem para a manutenção da democracia. Chico Rodrigues, do PFL, criticou a decisão da Justiça Federal de proibir novamente a construção da sede do Pelotão Especial de Fronteira do Exército na localidade de Uiramutã, em Roraima. Chico Rodrigues disse que o Ministério da Defesa e o Exército devem tomar uma decisão radical e iniciar a construção do pelotão, afirmando que quem defende a soberania nacional são as Forças Armadas e não a Justiça. Enio Bassi, do PDT Gaúcho, registrou o recebimento de uma carta de Ramiro Lopes Andrade, denunciando a discriminação que sofrem os profissionais liberais brasileiros em Portugal. Bassi afirmou que o Brasil precisa moldar uma nova política externa que priorize a assistência aos cidadãos
cidadãos brasileiros residentes no exterior, pondo fim a situações como a gerada pelo governo português. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, manifestou pesar pelo falecimento ocorrido na madrugada de ontem do sindicalista José Domingos Cardoso, conhecido como Ferreirinha, que participou da fundação do PT e da Central Única dos Trabalhadores. Mauro Benevides, do PMDB cearense, parabenizou o ministro Aldo Fagundes, eleito presidente do Superior Tribunal Militar, afirmando que sua indicação é o reconhecimento de uma carreira irrepreensível. Benevides salientou que o ex-deputado gaúcho é profundo conhecedor de leis, estando apto a defender o ideal da democracia e da justiça à frente do STM. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Rede Nacional de Rádio, gerando notícia. Sábado, 3 da tarde, tem futebol nacional. Fluminense e Americano. Enquanto você aguarda sua escola favorita, a Rádio Nacional leva o futebol até você. Fluminense e Americano. Taça Guanabara, semifinal, via satélite. A maior rede de rádio em todo o Brasil. Sábado, 3 da tarde, a Nacional leva até você a emoção do futebol. Fluminense e Americano. Futebol na Nacional, pra olé. Repórter Verão 2001 informa. Não é porque o carnaval está chegando que você vai brincar no volante. Nesta época, é preciso ficar mais atento. As rodovias estão cheias. O número de ônibus, de carros de turismo, aumentam nestes dias. Para quem vai pegar a estrada, o Repórter Verão preparou algumas dicas. O motorista prevenido não sai de casa sem fazer antes uma revisão no carro. Cheque óleo, água, freios, amortecedores, pneus. Faça uma boa regulagem no motor e no sistema elétrico, porque tudo tem que estar em ordem. Não economize nessa hora. O prejuízo pode ficar mais caro depois. Com o seu roteiro na mão, calcule o tempo de viagem e os locais de parada. Não dirija mais do que 1.000 quilômetros por dia. Você pode ficar exausto e com os reflexos mais lentos. Se você só se diverte com a ajuda do álcool, pelo menos não deixe que ele atrapalhe sua viagem. Se beber, não pegue o carro depois. Quem dirige alcoolizado corre risco de vida. A euforia causada pela bebida faz você acelerar mais. E por falar nisso, a dica de velocidade de hoje vai para os jovens, as grandes vítimas de acidentes. Pense um pouco antes de pisar no acelerador. As estatísticas de violência no trânsito mostram que o Brasil está perdendo sua principal força de trabalho por causa da imprudência. Ao dirigir, respeite as leis de trânsito e os outros também. E para aproveitar melhor os 4 dias